Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 426. Gratidão na luta é o hino que vamos cantar. 426 no Cantor Cristão. Com gratidão e com fervor cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou e seu amor nos revelou. 426, vamos cantar esse maravilhoso hino no Cantor Cristão. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Damos-te muitas graças, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela semana tão abençoada que o Senhor nos concedeu. Tivemos o feriado e alguns pudemos viajar e o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos abençoou, pudemos ter tempos agradáveis junto com os familiares. Oramos, ó Deus, pelos irmãos que ainda estão em viagem, alguns inclusive na estrada, irmão Luiz, irmã Rúbia e irmão Benício, que estão voltando para casa, mas devido a um acidente na estrada, não puderam chegar para o culto. Oramos por eles, que o Senhor os abençoe e, como é o desejo deles, estejam no culto à noite. E outros irmãos também, irmão Álvaro, irmã Álida, Elias, Rebeca, que estão em viagem também. Os irmãos que moram longe de nós, nossos queridos e valorosos irmãos, como é bom orarmos por todos eles. Irmã Mônica, lá em Lucas do Rio Verde, que durante a semana assiste aos cultos, ó Deus, pedimos a Tua graça sobre ela, sobre a sua família, lá no Mato Grosso. Oramos também pela irmã Valdete, pelo irmão Leonardo, em Minas Gerais, irmão Hélio, irmã Cristiane e os demais queridos lá em Aracaju.
Também oramos pela irmã Marlene, em Presidente Prudente. Oramos pelo irmão Gerson, pela irmã Heloíse, pela irmã Luísa e pela Alicia, nos Estados Unidos. Oramos também pela irmã Sibila, pelo irmão Andreizinho e Yannis em Nova Odessa, irmã Helena também. Tivemos a alegria de estarmos com ela durante a semana, e ela sempre, todas as semanas, assiste aos cultos aqui. Pedimos a Tua graça sobre ela, Senhor, sobre toda a sua família. Pedimos também pelo pastor Joel, pela irmã Ivone, lá na igreja em Santo André, irmão Eduardo Strádolis, lá no litoral de São Paulo, no Guarujá, irmão Daniel e os seus familiares que estão em viagem também. Pedimos por eles, Senhor. Irmãos aqui no Paraná mesmo, irmão Arvido, lá na casa de repouso em Curitiba, irmã Zélia, recuperando-se também, ó Deus, do tratamento que está fazendo. Pedimos também pela irmã Ana Camille, pelo Gabriel, lá em Porto Belo. Obrigado, porque hoje a irmã Helene pode estar conosco, e é uma alegria imensa tê-la em nosso meio, Senhor. Oramos pelo irmão Arnes, pela irmã Aina, também em Santa Catarina, pelo irmão Marcos e pela irmã Ellen Steiger, lá na região de Porto Alegre, pela irmã Ellen Tausenfreud, em Ijuí, e outros mais, ó Deus, que assistem aos cultos, acompanham os cultos, sejam igualmente abençoados, como nós temos sido abençoados aqui. Obrigado porque hoje encerrou-se mais uma classe de preparação para o batismo, e hoje à tarde, no culto administrativo, poderão dar a sua profissão de fé. E no domingo que vem, no culto da manhã, mais um culto de batismos para a glória do Senhor, e em cumprimento, em obediência à palavra do nosso Mestre, que disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Que bênção é podermos observar a Tua palavra, colocando-a em prática. Pedimos que o Senhor conserve a Tua igreja aqui, fiel, bíblica, obediente, Senhor, sem os modernismos que estão destruindo as igrejas, esfriando as pessoas na fé, estão trazendo aceleradamente a apostasia. Clamamos ao Senhor: cuida da Tua igreja aqui e desperta a Tua igreja no Brasil, Senhor. O Brasil tem passado por sobressaltos, por turbulências, por ansiedades, por dificuldades, a violência aumentando, os moradores de rua aumentando, a insatisfação aumentando, pessoas mais e mais deprimidas, mais e mais em momentos tão sombrios e difíceis. Clamamos, portanto, haja um despertamento espiritual no Brasil. Pedimos a Tua graça, portanto, para esse culto, que o Senhor o aceite, porque é prestado ao Senhor com toda a humildade, mas também com toda a sinceridade e com todo o nosso amor. Damos-te graças, portanto, e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
para que, por favor, abram as suas Bíblias para Isaías, capítulo 40. Leremos do versículo 6 ao versículo 8. Isaías, capítulo 40, do versículo 6 ao versículo 8. Esse capítulo fala muito ao meu coração, porque foi quando Deus me chamou que Ele falou, Isaías 40, versículo 1, ao meu coração. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Em Isaías 40, versículos 6 a 8, lemos assim: Voz do que clama, voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Como as flores do campo, é a mensagem para nós nesta manhã. Deus compara a vida humana como a erva, como nós acabamos de ler nesse versículo. Como a erva, como as flores, de manhã desabrocham. Temos lá em casa uma planta que nossa amada irmã Odila nos deu. Antes de mudar-se daqui para Curitiba, ela, que sempre demonstrou tanto amor, tanto carinho para conosco, nos deu essa planta. Ela dá um pendão comprido, bonito, e um botão maravilhoso. De manhã aquele botão está lindo. Dali a pouco, em pouquíssimo tempo, aquela flor abre, um azul, um amarelo por dentro, algo extraordinariamente lindo. No meio-dia ela está no seu esplendor. Mas quando vai chegando lá pelas 3, 4 horas da tarde, ela já começa a murchar. E no final do dia já caiu. É admirável de ver a rapidez, linda, muito linda a flor, vistosa, porém efêmera. Num instante ela aparece e já em seguida desaparece. E é assim a nossa vida também, amados e queridos irmãos. Em primeiro lugar, nessa passagem, vamos ver a condição humana. A condição humana é como a flor, frágil, passageira. Sem desmarcar o Salmo 40, vá para o Salmo 90. Aliás, sem desmarcar Isaías 40, vá para o Salmo 90. E ali nós vamos ver alguns versículos que esse ano já usei algumas vezes por ocasião de cultos fúnebres. Diz a palavra do Senhor no Salmo 90, versículo 5 inicialmente, depois o 6, 9 e o 10 também. Salmo 90, escrito por Moisés, portanto, há 4.000 anos atrás, mas atualíssimo, como se tivesse sido escrito hoje de manhã. Salmo 90, primeiramente, versículo 5. Tuas levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca-se. Versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é enfado e canseira, pois passa rapidamente e nós duramos. Passa rapidamente, de manhã floresce, está naquele seu esplendor maravilhoso ao meio-dia, mas ao final do dia, como essa planta que nossa amada irmã Odila nos deu, já caiu. Se não observarmos durante o dia, à noite já não tem mais, ela já murchou e já caiu. Esse ano, queridos irmãos, tem sido um ano diferente para mim. Alguns anos não temos nenhum sepultamento, alguns anos um sepultamento, mas esse ano 7 sepultamentos eu já fiz. Aqui no Paraná e fora do Paraná também. Algumas pessoas nós até já estávamos esperando, como o tio Roberto Pontusca, com 99 anos em São Paulo, já não tinha mais qualidade de vida nenhuma. Já estávamos esperando a qualquer momento.
Irmão Teodoro, que foi nosso irmão aqui na igreja, também morou aqui perto de nós por alguns anos, ele já estava com 94 anos, morava lá em Contenda atualmente, também já não tinha mais qualidade de vida, já estávamos esperando e fomos ao sepultamento dele para levar a palavra. Mas pouco tempo depois, o filho dele, com 65 anos, faleceu. E essa é uma surpresa. Irmã Lúcia, 66 anos. O tio da irmã Marilene, com menos de 40 anos. E outras pessoas, algumas novas inclusive, partiram para a eternidade. Normalmente usamos esse trecho para levar a palavra do Senhor nos cultos fúnebres, para alertar as pessoas que ainda estão sobre a terra, que a vida é passageira. Nós que estamos aqui sobre a terra, vamos lembrar que nossa vida é como um conto ligeiro, passa rapidamente. Durante a semana, na sexta-feira, Deus nos permitiu visitar a nossa tia Helena. Tia Helena sempre foi uma pessoa muito amorosa, muito querida. Moravam num sítio muito lindo lá em Nova Odessa. A entrada do sítio era no meio do eucaliptal, mas uma estrada linda, a casa deles lá no fundo, um gramado lindo, tudo como eu gostava. Creio que a Carline também, a Larissa, quantas vezes estava lá também. Que lugar agradável, gostoso, e que pessoa amorosa que ela era, sempre foi. Chegou, já falei para os irmãos, chegou um momento que eu passei as férias todas lá, e no final das férias, ela, meu primo Eric, que morreu cedo, num acidente, ela pegou, eu e o Eric, nós fomos de trem até São Paulo, descemos na Estação da Luz, fomos até a rodoviária, pegamos ônibus de madrugada, viemos para cá, só tinha uma pista só. Às 4 da manhã descemos lá na estrada e viemos caminhando. Não tinha nem essa estrada, essa rua onde tem o SESI, não tinha. Era só lá por cima, perto da casa da irmã Lourdes, somente por ali. Ela chegou aqui, me trouxe. Meu pai a levou à rodoviária, pegou o ônibus e voltou para São Paulo, para Nova Odessa, cansada. Mas que amor que desprende. Mas é triste de chegar agora lá, queridos, ela não consegue falar mais. Ela vai assistir o culto depois, toda semana ela assiste. E temos orado sempre por ela. Que pessoa amorosa, mas tem sofrido com a idade. Junto dela, tio Adolfo Criavim. Em 1971, tia Helena, tio Ralph, o esposo dela, o Eric, meu primo, que já faleceu, irmão Daniel e eu, fomos até São Paulo, eles iam mudar-se para os Estados Unidos. Fomos lá, nos despedimos deles, foram para os Estados Unidos, moraram 50 anos lá. O Rubens, um menino lindo, se acidentou na chácara deles lá e morreu na chácara, novo. A esposa, o casamento se desfez e ele ficou sozinho. Nossa prima Deise foi lá buscar, agora está lá morando com a nossa prima Deise, com 90 anos e esperando todos os dias para partir para a eternidade. A vida é um ponto ligeiro, passa rapidamente. E ó, queridos irmãos, essas pessoas que eu citei para vocês eram pessoas fortes, eram pessoas que nós achávamos que nunca iriam nos deixar. Foi um choque para mim. Quando eu estava aqui embaixo não tinha esse templo ainda. Minha mãe veio correndo lá de casa. O papai caiu. Eu cheguei lá, estava de bruços. Tinha dado um ataque epilético nele, caiu de bruços. E é um choque para a gente, porque aquela pessoa que nos carrega no colo era um lobo do mar. Ele sabia nos conduzir nas tempestades no mar, entrar nos rios, conheceu. Ele não era daqui, mas ele conheceu o litoral do Paraná, como poucos o chamavam de lobo do mar, de tanto que ele era cuidadoso e zeloso. E de repente chegar e ver o pai caído de bruços é um choque, queridos irmãos. Pegar no colo, levar para o hospital, graças a Deus pelo nosso amado Angelina Caron, onde ele foi tratado, e Deus ainda deu mais alguns anos para ele, mas chegou o dia de partir. Quantas pessoas, queridos nossos, que já partiram, porque a nossa vida é um conto ligeiro. Conhecemos um casal que veio da Letônia, o pastor João Púpolos, trabalhava com nossos pais aqui no litoral do Paraná. Um dos homens mais fortes que eu já conheci. O homem, ele era um touro de forte.
Ele conseguia levantar um tambor de 200 litros de combustível e colocar na canoa dele e levar para Guaraqueçaba, onde ele morava. Um homem extremamente forte, mas chegou o momento de partir. E isto é um alerta para nós, porque a Bíblia diz que a nossa vida é um conto ligeiro. Você que está bem hoje, você que tem boa saúde hoje, lembre-se, a sua vida é como uma flor, nasce, floresce, desabrocha e murcha e não existe mais. Por isso, queridos irmãos, vamos lembrar do Salmo, Isaías 40, versículo 7, vou ler de novo, por favor, abra para lá outra vez, e diz assim, Isaías 40, versículo 7: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E esse é o segundo ponto para nós. O primeiro é que a nossa vida é passageira, a fragilidade humana. Mas em segundo lugar, a eternidade da palavra de Deus. Embora nós sejamos frágeis, há algo que permanece para sempre, queridos, que é exatamente a palavra de Deus. A palavra do nosso Deus subsiste eternamente, como nós lemos no versículo 8. E eu fico pensando, se não fosse a palavra de Deus, queridos irmãos, vamos pensar por um momento, se não existisse a palavra de Deus, o que nós saberíamos do nosso passado? Quem nos criou? Se não existisse a palavra de Deus, o que nós poderíamos pensar do nosso passado? As pessoas que não creem no Senhor levantam hipóteses tão ridículas, que parece até uma piada, de tão ridícula. Algumas hipóteses que as pessoas levantam é que houve um aquecimento no mar e surgiu uma ameba, e da ameba foi se multiplicando os seres humanos, os seres sobre a terra, e hoje nós temos essa complexidade toda. Isso é uma loucura. Quem consegue acreditar numa coisa dessa? Até quem fala não consegue acreditar. Outra hipótese é que caiu um grão de areia do espaço, trazendo aqui a semente da vida. É o que dizem as pessoas que não creem na palavra do Senhor. Coisas ridículas. Uma semente de vida caiu na terra, e daí toda essa complexidade que nós temos hoje. Coisas absurdas. Se não fosse a palavra do Senhor, nós não teríamos certeza de como surgiu a vida. Teríamos que acreditar numa dessas hipóteses que dizem por aí, que não tem base, não tem fundamento e não traz satisfação nenhuma para ninguém. Pior, e olhando para frente, olhando para trás, bom, o passado já passou, surgimos, não sabemos como, tudo bem, estamos aqui, mas e olhando para frente, se não tivesse a palavra do Senhor, irmãos, como seria o nosso futuro? O que nós teríamos no nosso coração nesse momento, se não fosse a palavra do Senhor? Quem saberia o que iria acontecer? Ninguém. Somente hipóteses as mais fúteis, infundadas e sem sentido nenhum. Irmãos, nós estaríamos angustiados se não fosse a palavra do Senhor, que nos afirma de onde viemos, quem nos criou, nos garante o que estamos fazendo aqui, ou que deveríamos fazer aqui, e nos dá a noção de para onde nós iremos, pela escolha pessoal de cada um. Graças a Deus pela sua palavra, e ela é eterna. Ao contrário de nós que somos frágeis e passageiros, a palavra do Senhor permanece, subsiste eternamente. Sem desmarcar Isaías 40, vamos para Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 35, onde o Senhor Jesus nos afirma que Ele, que é a palavra encarnada, Ele mesmo afirmando que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Mateus 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, isto traz uma segurança tão grande para mim, porque depois que tudo aqui se findar sobre a terra, não existirá mais esta igreja, não existirá mais nada aqui, tudo isso vai sumir, vai desaparecer um dia, mas nós estaremos para sempre com o Senhor, e as suas palavras eternas nunca vão perecer. Por isso, nós que somos passageiros,
vamos nos firmar naquilo que traz segurança, naquilo que traz conforto, naquilo que nos traz alegria, que nos traz esperança. Nós temos um futuro brilhante com o Senhor, maravilhoso com o Senhor, porque a sua palavra nos afirma, nos confirma, nos estimula a crermos cada vez mais no Senhor, porque essas palavras jamais vão de passar. Deus nos permitiu o privilégio de irmos até Nova Odessa. E lá passei parte da minha infância. Lá conheci minha esposa, lá nos casamos. Mas é muito triste de passar em frente dos templos que nós conhecemos na nossa infância. Aqueles pastores graves, sérios, aquelas igrejas comprometidas com o Senhor e a palavra. E eu passava em frente e olhava as placas com o horário dos cultos. É triste demais, queridos. Se tem culto de manhã, não tem de noite. Se tem de noite, não tem de manhã. E tem até uma igreja à venda. A placa na frente. Vende-se esta igreja. Que tristeza no meu coração de ver como as pessoas estão brincando com algo tão sério. As pessoas não têm mais interesse na palavra de Deus. As pessoas perderam interesse pelo que é eterno, pelo que traz segurança. Perderam interesse. Por isso, amados irmãos, vamos receber essa palavra do Senhor. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Irmãos, vamos demonstrar mais amor pela palavra do Senhor. Vamos demonstrar mais interesse pela palavra do Senhor, porque a vida sobre a terra é passageira, mas a palavra do Senhor vai durar eternamente, permanecerá eternamente, e precisamos ter amor, que essa igreja tenha amor na palavra do Senhor, porque os sintomas por aí estão sendo os mais terríveis possíveis. Como uma igreja já não tem mais culto de manhã, por quê? Perdeu o interesse na palavra? Como uma igreja já não tem mais culto à noite, o que aconteceu? Perdeu o interesse na palavra? Perderam o interesse naquilo que é eterno, e estão buscando agora o que é fútil e passageiro. E quanta gente está se sentindo confortável. Ai, que bom, não tem mais culto de manhã, podemos ir para o clube, podemos brincar, podemos nadar, podemos passear, podemos viajar. A família até pediu, fiquem para amanhã, mas o meu compromisso antes da família é com o Senhor. Hoje de manhã alguns irmãos mandaram mensagem: pastor, estamos na estrada, não vamos conseguir chegar para o culto, mas nós estávamos indo. E isto traz alegria ao meu coração, ver que os irmãos estão firmados na palavra do Senhor. Porque os tempos são difíceis, são de apostatar da fé, abandonar a palavra de Deus. Por que as pessoas vão apostatar da fé? A Bíblia diz de onde vem a fé? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Não ouviu a palavra de Deus, vai apostatar da fé. Não quer perder a sua fé? A apostasia está rolando pelo mundo, as igrejas estão fechando as portas, igrejas sendo vendidas. Isso é um alerta para nós. Larissa e eu passamos em frente de um lugar nas Mercês, e lá está escrito, o formato de um templo, escrito Igrejinhas Bar. Foi uma igreja um dia, hoje virou um bar. E na Europa, as igrejas, as catedrais imensas que estão lá, virando hoje salões de jogos, e tantas outras coisas, por causa do abandono da fé. Não quero apostatar na fé, queridos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, essa palavra eterna que não passará jamais. E em último lugar, o consolo. A condição humana, que é frágil, a palavra do Senhor, que é eterna, e em terceiro e último lugar, o consolo. Nós enfrentamos dificuldades nessa vida. Todos os dias propus no meu coração orar pelo seu Frederico. Com quem eu falo sobre ele, as pessoas pensam, nós temos uma vida boa. Lá em Nova Odessa eu mostrei a foto dele e pedi para os irmãos orarem lá também.
Se alguém começa a reclamar perto de mim, eu tiro a foto e mostro. Para de reclamar e olha para o seu Frederico. Quase 4 anos no hospital, ligado por aparelhos, vivendo por aparelhos, entende tudo, sabe tudo, conhece tudo, mas não consegue se comunicar, não consegue se mexer. E lá está a esposa do lado, e estamos esperando ela vir ao culto aqui. E a filhinha, pequenininha, ao lado do pai. Nesse momento estão lá no hospital. Passamos por dificuldades, né? Todos nós passamos. Você tem, todos nós temos lutas e dificuldades. Mas há um consolo para nós, queridos irmãos. Nós temos uma esperança. Quando alguma dificuldade nos atinge, vamos nos lembrar das promessas do nosso Deus. Na sua palavra eterna, as promessas do nosso Deus. Por favor, abra para o Salmo 41. Pode já desmarcar Isaías 40 agora. Salmo 41, versículo 6. Salmo 46, versículo 1, melhor dizendo. Salmo 46, versículo 1. Quando vou visitar alguém que está passando por duras provas, dificuldades, levo esse versículo em meu coração. E gostaria que cada um dos irmãos pudesse decorar, guardar esse versículo no seu coração também. Porque diz assim, no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Todos passamos por dificuldades. Li esse versículo lá para o seu Frederico, que está consciente. Embora não possa se mexer, embora não possa falar, embora não possa reagir, mas ele conscientemente ouviu a palavra. Li o Salmo 46, versículo 1. Tem você passado por lutas? Há um consolo. Nós somos frágeis, somos como a flor que nasce e murcha, logo somos. Mas a palavra de Deus é eterna e ela nos traz o consolo, porque o nosso Deus é o nosso refúgio em todas as circunstâncias e dificuldades. Deus é o nosso refúgio. Lembra do nosso saudoso amigo pastor João Púpulos? Ele falava com dificuldade o português, tinha vindo da Letônia. Mas aonde ele nos encontrava, eu era menino, que nem o Elias, eu era como Elias. Aonde ele nos encontrasse, fosse no litoral do Paraná, fosse nos congressos do interior de São Paulo, ele chegava para mim, ele gostava muito de mim, ele me abraçava. Ele tinha um terno traspassado assim, lembra até hoje aquele homem forte. Ele chegava para mim, me abraçava e falava assim: meu amigo, meu amigo. Aquilo para mim era um carinho tão grande. Falava algumas palavras em leto para a gente, é um carinho tão grande que ele tem. Mas um dia a sua esposa adoeceu. O pastor Púpulos estava viajando, eles moravam em Guaraqueçaba, era bem menos habitado do que é hoje, que já é desabitado naquela época, nos anos 70, muito menos habitado. E os irmãos da igreja foram para o culto e não viram a irmã Álida. Entraram na casa, estava ela caída de bruços, ninguém sabe quanto tempo ela ficou caída lá, desmaiada. A levaram para o hospital, muito precário em Guaraqueçaba, não tinha recursos, a trouxeram para Curitiba, e aqui ela faleceu. E nosso pai pegou o caixão, colocou na Kombi, aquela nossa Kombi, nasceu criança lá dentro, levava pessoas mortas e tudo mais, e foi para Guaraqueçaba. Estava chovendo demais, Guaraqueçaba é o nível do mar. O túmulo estava cheio d'água e tinha que enterrar. Queridos, é uma sensação muito estranha ter que submergir o caixão na água. Não era enterrar, era submergir. E ficou ele sozinho por vários anos. Imagina ele voltando para casa sem a esposa tão querida que veio da Letônia com ele. E ele continuou sozinho, trabalhando, mas foi definhando dia após dia. Aquele homem forte também definhou e faleceu. Porém, eles tinham um consolo.
Eles tinham consolo, eles viviam numa terra que não era deles, mas aqui eles tinham consolo porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia em cada momento. Mas só temos essa convicção se nós temos amor pela palavra do Senhor. Queridos, vamos aplicar ao nosso coração. Nós vamos passar um dia, até os fortes passaram. Fico pensando, a Bíblia fala dos heróis de Davi. Os heróis de Davi, que homens fortes que eles eram. Um sozinho dos heróis de Davi pegou a espada e lutou contra centenas de inimigos, mas ele lutou tanto, que a espada ficou grudada na mão dele, ele não conseguia mais soltar a espada, de tão valoroso que ele era. Mas o que aconteceu com ele? Morreram. Todos os heróis do passado. E isso acontecerá conosco também. Por isso, vamos nos apegar ao consolo. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Vamos para 1 Pedro agora. Uma referência a Isaías também, que nós lemos agora há pouco. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 25. 1 Pedro capítulo 1, de 13 a 25. Lemos lá na palavra do nosso Deus. 1 Pedro 1, de 13 a 25. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas da obediência à verdade, na obediência à verdade, para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Você está firmado na palavra de Deus? Lamentavelmente, a palavra de Deus está sendo abandonada até mesmo dentro das igrejas. Hoje fala-se o que as pessoas querem ouvir e não a verdade do Evangelho. Você tem a convicção de que a palavra do Senhor é eterna e poderosa e nos traz consolo e conforto no meio das lutas e provações. Pastor João Púbulos pastor. Aqui perto de nós temos um outro pastor, João também, João Purim. Por mais de 60 anos pastor, pregou o evangelho numa comunidade pobre no Rio de Janeiro. Um local difícil, mas ele servindo ao Senhor. Hoje mora aqui perto de nós, nem para a igreja não consegue ir, por dificuldades de locomoção e de saúde. Sofreu AVC recentemente e vai um dia ser convocado à presença do Senhor. Mas quando falamos com ele, há 2 semanas atrás estivemos com ele, falando com ele, a alegria da palavra do Senhor que traz conforto ao seu coração.
Quer permanecer firme no Evangelho, na palavra do Senhor? Então ame a palavra do Senhor, porque ela nos traz consolo, conforto e nos fortalecerá nos momentos em que não seremos mais uma flor viçosa, desabrochando, mas sim despetalando e caindo, porque essa é a realidade de todas as pessoas, e não adianta querer se enganar. Ir a lugares onde vão iludir você com palavras ilusórias, e quando chegar a dificuldade, abandona a fé, como tantos estão fazendo. Vamos nos firmar na palavra do Senhor, queridos. Ela nos ensina a verdade, e é melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. E a verdade é de que um dia nós vamos murchar e vamos passar, mas a palavra do Senhor permanecerá. E os que estiverem firmados nela tenham consolo, não somente aqui, mas depois eternamente no céu. Irmão Cássio veio de Rolândia para Curitiba, era a véspera do aniversário dele, pai da nossa amada irmã Cláudia. Saiu da casa dos nossos amados irmãos, ele e a irmã Celeste, iam para Curitiba para comprar algumas coisas para celebrar o aniversário no dia seguinte. Mas eis que Deus tinha um outro plano, o plano dele é perfeito. E no meio do caminho, uma senhora atravessando a pista, o caminhão da frente parou, o irmão Cássio conseguiu parar o carro, mas um caminhão desgovernado atrás o esmagou entre os dois caminhos. O irmão Cássio, na véspera do aniversário, foi promovido ao lar celestial. Mas ele partiu salvo, porque ele confiou no Senhor. Embora não fosse pastor, ele conduzia a igreja em Rolândia, levando a palavra do Senhor, que ele amava tanto, que ele amava, que ele servia ao Senhor, que ele ensinou aos filhos também a amar a palavra do Senhor. Pais, vocês têm amado a palavra do Senhor? Tem demonstrado para os filhos o quão importante ela é para nós, porque a vida vai passar. Em cima dessa mesa foi colocado o corpo do meu pai. E é muito difícil, queridos, um momento desse, de nos separarmos, irmão Cássio também, irmã Celeste e vários outros irmãos. E um dia nós estaremos aqui também, num culto lindo de gratidão ao Senhor, para louvar o Senhor, porque nós nascemos, nós desabrochamos, nós murchamos, mas a palavra dele permanecerá para sempre, e todos estarão com ele para sempre, todos os que amarem a sua palavra. Temos amado, queridos irmãos, nesses tempos difíceis e de tanta dormência espiritual, de tanta apostasia espiritual, temos amado. À noite vamos ouvir a palavra: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Abacuque nos fala assim. Se tardar, espera, porque certamente virá. Para alguns parece que está demorando, mas ele nunca deixou de cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor se cumprirá, os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não hão de passar. E que possamos amá-la e obedecê-la e sentirmos o consolo que vem do nosso Deus. Que Deus assim abençoe a sua igreja. 225 no Cantor Cristão. Vamos cantar. Chamando-nos por seu amor, querendo dar.
Por essa grande salvação, dê graças todo crente, é digna de celebração, agora eternamente. Quer no presente ou no porvir, nunca leva ao céu de luz, mas doce nota se há de ouvir que o nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor e de bondade, obrigado porque a palavra do Senhor é eterna. Que prazer, que segurança, que consolo isso nos dá. As lutas vêm, é verdade, vêm para todos nós. Vieram até mesmo para o nosso Salvador. Se tem alguém que enfrentou lutas, foi ele. Mas que vida exemplar! E é nele que temos que nos espelhar. E é nele que nós temos que mirar. E é o exemplo dele que temos que seguir. Ele, com a sua fidelidade, com a sua humildade, obedecendo ao Senhor, derrotou Satanás e as suas hostes infernais. Ajuda-nos a sermos assim também, como nosso Mestre. Conhecermos a verdade, porque só ela nos liberta, Senhor. Nos liberta dos laços perigosos, do adormecimento, do esfriamento, da indiferença e da apostasia. Ajuda-nos, Senhor, a não querermos ouvir sermões que massageiem os nossos ouvidos, como a palavra do Senhor tão claramente diz, que as pessoas vão desviar os ouvidos da verdade, vão voltar às fábulas e vão juntar para si doutores conforme as suas concupiscências, querendo muito mais ouvir palavras agradáveis, lisonjeiras, do que a verdade da palavra do Senhor. Ajuda-nos a estarmos firmados na verdade, Senhor, e a não arredarmos pé da palavra, da comunhão na casa do Senhor, do testemunho, avisando a todos de que a vida sobre a terra é passageira, que a palavra do Senhor é eterna e que nós teremos o prazer de estarmos para sempre com o Senhor, se permanecermos firmes nela. Ajuda-nos a sairmos daqui consolados com estas palavras, Senhor, pois oramos, pedimos e te agradecemos, louvando-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, se sirvam com alegria e até a noite, amados e queridos irmãos.